Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Sejam todos bem-vindos. Olá, Ana. Olá, Lulu. Sejam bem-vindas. Que bom ter vocês por aqui. Vamos esperar um pouquinho. O Sérgio já entra. Vamos também esperar um pouquinho o pessoal entrar. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Oi, Fala, Sérgio. Gabi. Tudo bem? Tudo bem, Gabi? Tudo bem. E você? Tudo bem, graças a Deus. Que Seja bom. bem-vindo, sejam todos bem-vindos a esse momento. Boa noite, Josi. Por enquanto eu vou me apresentando, por enquanto que o pessoal vai entrando, tá, Sérgio? Tá bom. Primeiramente, queria agradecer a você por esse momento especial nosso aqui, nosso cantinho da terça-feira. Queria agradecer a todos também presentes, né? Eu sou a Gabi Cesírio, trabalho com terapia corporal, sou professora de yoga e trabalho com musculação terapêutica também. E o Sérgio, toda terça-feira, está aqui no nosso momento Conquiste o Equilíbrio, com vários momentos maravilhosos. Bem, posso ir então? Pode sim. Gabi, obrigado mais uma vez por esse teu cantinho, esse Instagram, essa tua casa, essa minha possibilidade de trazer alguns assuntos aqui. Eu já perdi a conta quantas lives a gente fez, quando é que a gente começou. Não sei, acho que foi outubro, início de outubro, né? Não me lembro. Não me lembro o Eu dia. tenho anotado, mas a próxima live eu te falo. Ah, bom. Então, te agradecer muitíssimo, agradecer as pessoas que estão chegando aí, os nossos fiéis escudeiros, que sem eles não tem live, né? A gente não vai ficar fazendo live para a gente, sim para todo esse povo que está chegando e que depois chega muito mais, né? Depois que a gente coloca nas redes sociais e tudo mais, vai chegando os retardatários maravilhosamente. Meu nome é Sérgio Seixas, eu sou aqui do Rio de Janeiro, eu trabalho com astrologia desde 1981, psicoterapia, arte, medicina chinesa, medicina tradicional chinesa, e faço parte do grupo Terra de Rudá, que é um grupo de 5 terapeutas aqui do Rio de Janeiro, que a gente tem uma visão muito interessante sobre o ser humano. Parte de tudo isso que eu tenho falado aqui vem realmente da Terra de Rudá, das nossas reflexões e dos nossos trabalhos de retiro de imersão, workshops, e agora virtualmente nos grupos gratuitos, né, do Tornar-se Presente. Hoje a gente vai falar de um tema que talvez seja o tema mais importante de todos. Talvez. Quem sabe, talvez seja a live mais importante de todas. Isso não significa que a minha performance vai ser a mais brilhante, a mais maravilhosa. Isso não significa nada disso. Eu posso nem dar conta do assunto. Mas esse assunto é o mais importante que existe dentre todos. Por quê? Qual é o tema? Maturidade emocional, a solução. Tem até um subtítulo chamado A Construção da Sorte.
ou a arquitetura da sorte, a construção da sorte. Maturidade emocional, a solução. Antes de... Por que vocês podem ficar, mas peraí, mas por que é tão importante assim esse tema? Porque, olha só, quando a gente consegue vivenciar, experienciar um processo profundo de amadurecimento emocional, amadurecimento psicológico, tudo vai se encaixando naturalmente. Tudo vai se encaixando naturalmente. Então, se a gente diz que o problema do mundo é a miséria, eu digo, a maturidade emocional resolve. Se a gente diz que o problema do mundo é a fome, maturidade emocional resolve. É a violência, maturidade emocional resolve. É o machismo, é o racismo, maturidade emocional resolve. O problema é a injustiça social, maturidade emocional resolve. Vocês podem colocar aí os problemas que forem os mais cabeludos, né? Desigualdade social, maturidade emocional resolve. Mas por isso que eu botei assim no subtítulo, né? Maturidade emocional, a solução. Não é uma solução, é a solução. E confesso até que eu ia mandar para a Gabi o seguinte título, eu cortei, né? Maturidade emocional, a solução de todos os problemas. Eu tirei todos os problemas, deixei a solução, e que também não é uma solução. Mas por quê, meu Deus? É simples, é absolutamente simples. Todas as aberrações que a gente vê na vida, do ponto de vista de um ego exaltado, crimes, violências, fome, miséria, injustiça, é por conta da gente não estar na mesma estatura psicológica que o nosso ego, entre aspas, autônomo ou autista delibera. O ego delibera. O ego deseja, ele delibera isso, delibera aquilo, ele vai deliberando, mas a gente não tem a idade emocional, a idade psicológica que dê para digerir as coisas que o ego delibera, deseja. Então, a maturidade psicológica, e eu vou botar como sinônimo da maturidade emocional, essa maturidade faz com que, assim, como assim roubar alguém? Como assim corromper? Tirar o dinheiro que é público para o bem privado? Como assim me sustentar na mentira? Essas coisas começam a não fazer sentido nenhum por conta de você estar de pé, você ter amadurecido. Isso não tem nada a ver com idade. Pessoas que têm 40, 50, 60 anos não têm nenhuma garantia de que sejam maduros. A maturidade é muito mais complexa. O buraco mais embaixo, vocês vão ver aqui, quando eu for dissecar, que não confundam senso de responsabilidade, não confundam senso de responsabilidade com amadurecimento. Senso de responsabilidade é interessante, eu já vi frases do tipo, poxa, aquele meu filho mais velho, ele sempre foi muito maduro. O pai dele morreu e ele teve que assumir, ele foi arrimo, né? Ele teve que assumir todos os outros irmãos. E aí a gente conversa depois com esse menino que se transformou num homem e percebe que ele não amadureceu, ele simplesmente desenvolveu um senso de responsabilidade. Senso de responsabilidade é a gente poder dar conta dos compromissos que a gente assumiu. Amanhã eu tenho que ir lá às 8 da manhã, eu tenho que cumprir um horário de 8 às 5, eu tenho que levar as crianças para a escola. Mas isso não significa que eu esteja de bem comigo nesses compromissos. Então, a maturidade emocional, o amadurecimento emocional, porque o amadurecimento é uma espécie de estômago, é uma espécie de intestino. Isso significa a metabolização. A gente vai metabolizando os acontecimentos. Sabe quando você come alguma coisa e não metaboliza? A gente come alguma coisa e não digere. Os acontecimentos são comida. Os acontecimentos que a nossa psique imanta, que a nossa psique atrai, são comida.
Mas eu posso ter vários acontecimentos, não amadurecer, e eles se repetem, eles se repetem, eles se repetem, eles se repetem, nessa encarnação, na outra encarnação, e vão se repetindo a vida inteira. E a gente acha que é assim, a vida é assim, o mundo é assim. Não. Na medida em que eu, de fato, amadureço, eu integro alguns conteúdos que eu vou traduzir aqui, essas situações não retornam, não retornam, elas não retornam mais. Eu quitei. Então, eu ouso dizer que um processo de autoconhecimento, um processo de amadurecimento psicológico, amadurecimento emocional, resolve todos os problemas. Não no tempo que o ego gostaria, mas no tempo que a psique autoriza, no tempo que a alma autoriza. Por que, então, maturidade emocional a solução? Porque gera boas colheitas, gera bom karma. Quando você, através de mecanismos que eu vou citar já já, a gente consegue ir crescendo, se desenvolvendo. Há uma diferença de progredir e evoluir. Você pode progredir e não evoluir, né? A progressão, o progresso se dá quando, por exemplo, eu ganhava 5 mil reais, né? Hoje eu ganho 10 mil reais, progredi. Eu troquei de carro, e carro novo, zero, progredi. Mas o meu usufruto do salário, ou o meu usufruto do carro, ou o meu usufruto das minhas conquistas, continua com a mesma qualidade de verticalização. Com a mesma qualidade de verticalização. Nenhuma das conquistas que eu tive me ajudou na minha transcendência, me ajudou na minha autodescoberta, nenhum deles. Então, eu só progredi quantitativamente. Evolução é qualitativa, progresso é quantitativo. Você pode progredir evoluindo, mas você só progredir, você não. Então, quando a gente consegue amadurecer emocionalmente, isso gera boas colheitas, boa sorte, bom karma, né? Por exemplo, o que vem acontecendo e o que eu gostaria que acontecesse. Por exemplo, o que vem acontecendo? Eu tenho consultório há 39 anos, então a gente já ouviu de tudo, né? De todo tipo de pontuação, de reclamação. Não me sinto realizado, me vejo como um escravo de agendas da sobrevivência, agendas de sobrevivência, sobrevivência, dar conta, pagar as contas. Quero me separar e não consigo. Eu não amo mais, mas me sinto dependente da relação. Nós temos filhos, temos bens. Como é difícil. Tenho medo de ficar só. Tenho medo de adoecer. Tenho medo de morrer e de não ter realizado o meu sonho. Aliás, eu não tenho sonho de vida, não. Eu não sei qual é o meu sonho. Eu nunca soube qual é o meu sonho. Isso é trágico. Isso é absolutamente trágico. Não sei como ajudar meu filho. Esse muro das lamentações a gente conhece bem. É um fato concreto, um fato real, não só nos consultórios de terapia, mas também no senso comum. Né? Outra coisa é o que eu gostaria que acontecesse. Eu gostaria de ter um trabalho que me realizasse e me desse o meu sustento, que eu ficasse muito feliz com o meu trabalho e ao mesmo tempo ele me sustentasse. Poxa, simples assim? Simples? Pois é, nem tanto. Eu desejo um amor pleno, um amor abundante, um amor próspero, um amor recíproco. Gente, mas claro, não, mas não é assim, não é assim. Estou tentando não sei quantos anos. Ok. Eu desejo uma vida próspera, conforto, família unida, amigos, viagens, uma sobra financeira. Olha, uma sobrinha, não está pedindo muito. Cara, mas eu não consigo. Onde é que eu estou errando? Será que eu estou sendo incompetente? Bem, aí vem a dica. Qual o mecanismo? Né?
qual o mecanismo? Deixa eu só mexer aqui numa coisa. Tá. Qual o mecanismo? São 4 etapas assim importantes para a gente compreender, né? A gente primeiro, número 1, a gente primeiro atrai um acontecimento. A nossa psique, a nossa alma atrai um acontecimento que eu vou batizar esse acontecimento de acontecimento fórceps. Acontecimento fórceps. Fórceps é aquele instrumento que ajuda o nascimento da criança, puxando a criança para fora. Então, acontecimentos que me fazem nascer cada vez mais para quem eu sou. 2. Qual é o mecanismo? Segundo passo. Submeter esse acontecimento à consciência, que se tornará consciente. Então, eu atraio um acontecimento, meu ego pode dizer, isso é injusto, eu não merecia, isso é complicado, não fui eu que escolhi. Não existe nada que a gente não tenha escolhido. Não existe nada que a gente não tenha escolhido de uma forma ou de outra. A gente escolhe conscientemente ou a gente escolhe inconscientemente. Mas aquilo que nos chega é um nível de escolha. Então, o primeiro passo é atrair o acontecimento fórceps. A gente não precisa fazer esforço nenhum para isso, que naturalmente os acontecimentos vêm pela imantação da psique. E o segundo modelo, o segundo passo, é submeter o acontecimento à ordenha da consciência. A consciência vai ordenhar como se ordenha o leite de uma vaca. E a gente vai se tornar mais consciente. O terceiro passo é depurar esse acontecimento mais e mais e mais e mais, até que um dia o acontecimento não volte mais como obstáculo. Ele não volta mais como um desafio, como um obstáculo, muitas vezes ele nem volta mais. O que será que aconteceu? Eu tinha um padrão de relacionamento, você sabe que meus namorados, eu larguei o Pedro, depois eu vi que o Paulo tinha muita coisa do Pedro, né? E depois eu descobri que tanto o Pedro quanto o Paulo tinham alguma coisa muito forte do meu pai. Às vezes eu resolvi cortar com eles, né? Aí eu encontrei o Mário. Aí eu falei, o Mário é totalmente diferente, mas é radicalmente diferente. Aí eu descobri que radicalmente diferente é a mesma coisa de ser muito semelhante. Eu falei, gente, onde quer que eu vá, o meu pai, ou o Pedro, ou o Paulo, ou o Mário se repetem na minha vida. Né? Então, esse processo de você depurar, decantar, purificar, e limando o acontecimento através da consciência, ele não retorna mais. Vocês vão ver onde é que vai dar isso, hein? Que parece que onde vai dar isso é o seguinte: vai dar isso é que cada vez a gente vai atrair situações mais bacanas. Mas é muito mais legal do que isso. O final do filme é muito mais legal do que isso. A quarta etapa e a última etapa, então, poder surfar mais fluidez na relação mundo-ser, ego-self. Então, depois de tudo isso, eu posso surfar mais fluidez nessa relação entre o mundo e o meu ser, entre o ego e o meu self. Qual é o mecanismo de amadurecimento? Olha, você vai atrair um acontecimento fórceps, um acontecimento que vai te forçar, vai te convidar a você nascer para você. Depois você tem que pegar esse acontecimento e submetê-lo à consciência. Tem um nível de elaboração, você vai se debruçar sobre esse assunto, se possível, né, sobre uma orientação terapêutica ou não, depende de cada um. E aí, nesse processo, a terceira etapa é quando eu vou depurando mais e mais, vou depurando mais e mais esse acontecimento, até que ele não volte, ele não precisa voltar. Vem um upgrade, vem num outro nível, num outro plano, num outro patamar. Puxa, o Pedro, o Paulo, o Mário, agora eu estou com o Renato, que é bem interessante, não é parecido com meu pai, não é o oposto do meu pai, não é semelhante ao meu pai, é uma pessoa bem diferente, singular. Eu acho que eu devo ter merecido essa imantação, essa atração. E o quarto ponto, então, agora eu posso surfar com mais fluidez na relação mundo-ser. Esse acontecimento fórceps, né, é para facilitar o nosso débito, o débito do ego com a alma. A gente sempre tem um débito e muitas vezes uma culpa do ego não ouvir
a nossa essência e poder sair deliberando coisas. E a gente fica um hiato entre a personalidade e a nossa alma. Consciência é uma espécie de lixa friccional. Isso é um termo curioso. Consciência é uma espécie de lixa friccional. Lixa, quando a gente vai lixando uma superfície, vai saindo um pozinho e a gente vai depurando, decantando, aperfeiçoando aquela mesa, aquela cadeira, aquela escultura, e um excesso vai sendo saído, vai sendo jogado para o solo vai absorvendo. Esse é o processo da consciência, que é uma lixa friccional. Por isso dói tanto. Por isso dói tanto ser consciente. Né? E tem um momento que essa dor é sinônimo de êxtase. Porque não é uma dor de doença, é uma dor de retorno à casa. É uma dor de retorno à casa. Quando a consciência vai lixando os acontecimentos até que eles desapareçam e surjam outros num outro patamar. Você imagina se você numa faculdade fizesse sempre a mesma prova. Os níveis das provas não fossem aumentando. Fica difícil aferir o teu conhecimento. Outra coisa, tem um termo curioso, conteúdos coagulados necessitam de depuração e de devolução. Eu vou explicar mais adiante, uma metáfora que eu gosto de usar é a gota que retorna ao oceano. Conteúdos coagulados, conteúdos psíquicos, conteúdos emocionais, conteúdos psicológicos, são como se fossem ilhas invisíveis dentro da gente, como coágulos que necessitam de depuração, de decantação, de purificação e de devolução. Esse coágulo precisa ser dissolvido. Né? Um coágulo, um recalque, um ressentimento, uma mágoa, uma ferida emocional de longa data, de encarnações, ou então isso aconteceu na minha infância, ou aconteceu semana passada, um trauma. Isso vira um coágulo. Coágulo que faz com que a gente atraia situações bem difíceis, enquanto a gente não resolver esses coágulos. Eu quero lembrar, no meu trabalho em cima de como mudar o passado, como transformar o passado, eu quero lembrar que nós temos condições, ou posso dizer, nós devemos investir, né, em termos essas condições de curarmos todos esses coágulos, todos esses traumas, ressentimentos, mágoas. Isso tudo emburrece, isso tudo diminui o nosso QI emocional, isso tudo diminui o nosso QI espiritual. Quem imanta acontecimentos prósperos é a psique nutrida, é a alma nutrida, é a alma assistida. Quem atrai esses acontecimentos prósperos, abundantes, sortudos, é a psique, é a alma, quando ela está assistida. A psique abastecida de luz, ou seja, de consciência, gera mérito anímico. A alma abastecida de luz, de consciência, gera mérito anímico, que autoriza colheitas prósperas. Quem autoriza as colheitas prósperas na nossa vida não é o nosso ego, não é a nossa personalidade, não é a nossa educação, é a nossa alma. Por isso a gente tem que tratar a nossa alma pão de ló. Nós temos que tratar a nossa alma, a nossa psique, com um estetoscópio, né? Ouvindo o coração da alma pulsar, ouvindo os sonhos, dormindo com a psique e tentando botar ali um fone de ouvido para ouvir qual o sonho dessa alma. Precisa tratar essa alma como se trata um bebê velho, um bebê de 200 anos. Nossa alma tem que ser vista como uma criança saltitante, essa criança que tem 350 anos ou 350 mil anos. Do contrário, nós seremos escravos do nosso ego, que é bem chinfrim. É bem chinfrim. Tem gente que vai lustrando o ego, lustrando o ego, lustrando o ego, é que nem você vai lustrando
um Fusca 68, você vai botando ali, preparando, arrumando um Fusca 68. Ok, o antiquário é maravilhoso isso, né? O antiquário é maravilhoso, mas não sei se um Fusca 68 dá conta da estrada que você tem que percorrer. O nosso ego não dá conta, ele não se preparou para sustentar a usina amorosa que somos, ele não se preparou para sustentar a potência da alma, né? Amadurecer é integrar conteúdos emocionais à psique. Isso vai cair na prova, anotem, tá? Porque aí é ponto garantido. Vai cair assim a pergunta. Afinal, o que é amadurecer? Respondam. Amadurecer é integrar conteúdos emocionais à psique. Um acontecimento expõe nossos temas de trabalho. Um acontecimento expõe, nos revela os nossos temas de trabalho. Meu Deus, mas eu tenho temas de trabalho? Imagina, todos nós temos temas de trabalho. Será que nessa encarnação o meu senso de possessividade, de ciúme, de individualismo, ou minha agressividade gratuita, essas coisas que vêm de berço, estão vindo no meu DNA, eu não tenho que trabalhar isso? Está tudo certo? Está tudo bem? Posso expressar minha ira, minha raiva, meu ódio? Tudo bem, na boa? Como é que é isso? Não. Quais são os meus temas de trabalho? Aliás, em parênteses, a carta natal, o mapa astral, ela tem obrigação de mostrar a você quais são os teus temas de trabalho nessa encarnação. Muito mais do que ficar descrevendo a personalidade da pessoa, né? Um acontecimento expõe nossos temas de trabalho. Ao ordenhar esse acontecimento à luz da consciência, quer dizer, decantar o acontecimento, depurar o acontecimento, lixá-lo até desaparecer no oceano da unidade. Ordenhar, decantar, depurar o acontecimento, lixar o acontecimento via consciência, até que esse acontecimento desapareça aonde? No oceano da unidade. Ou ao menos partes dos acontecimentos, coágulos, serem integrados à psique. Nessa encarnação eu não dei conta de exaurir aquele acontecimento, ele era muito traumático, hoje ele não é mais traumático, mas ainda assim ele me machuca um pouco. Ok. Evoluímos, crescemos, desenvolvemos, mas esse assunto vai continuar para a próxima encarnação, até que você esteja zerado. E a gente vai ver o final do filme, que é uma delícia. Quando integramos a psique, o cerne da questão, este assunto não mais se repetirá e nós estaremos mais maduros, né? Mais evoluídos, atraindo novas situações, desafios que estavam em stand-by, à espera, na fila kármica, para nos provocar. Gente, esse termo também vai cair na prova. Fila kármica. A gente já viu fila do INSS, fila da aposentadoria, fila da... Mas tem uma fila kármica. A fila kármica é o seguinte, quando a gente resolve uma questão, aí vem o próximo. O próximo da fila. Esses assuntos kármicos, eles têm uma senha. Você dá, olha, número 31, aí aparece um problema, quer dizer, uma dificuldade. Qual é o objetivo disso, hein? Nos lembrarmos, nos recobrarmos fractais da fonte, nos recobrarmos fractais da fonte, nos recobrarmos parte de Deus. Ou seja, eu quero o gozo que eu tenho direito. Eu quero o orgasmo existencial que eu tenho direito. Sabe por quê? Porque eu sou um ser vivo. Só por isso. Eu sou um ser vivo. Mas como é que eu faço isso, hein? Não são com boas intenções, nem com uma moral ilibada. Não. Vamos queimar karma, vamos depurar conteúdos, vamos metabolizar esses coágulos, esses temas que estão recalcados em nós, né? Então, novas situações surgem a partir dessas quitações, né? Os desafios que estavam em stand-by, estavam pausados à espera, na fila kármica, para nos provocar, para nos cutucar. Gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou explicando um pouquinho de DNA, eu estou explicando um pouquinho de genética.
como mudar o passado, como transformar o passado, como curar. Porque as nossas doenças, elas não existem materialmente, toda doença é uma consequência. Tá? Não existe, assim, por exemplo, existe um fígado, um estômago, um baço, um rim, mas não existe assim a doença. Ó. Não, a doença é algo que vem depois de um desvio, de uma autoignorância, de um autoabandono, de um estilo de vida, etc, 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 etc. O que eu estou fazendo aqui? Dando algumas dicas, eu reputo como dicas pragmáticas de como amadurecer. E amadurecer significa ficar mais leve, mais jovem. E quanto mais jovem a gente vai ficando, mais maduro a gente vai ficando. Quanto mais jovem a gente vai ficando, mais maduro a gente vai ficando. Do ponto de vista do amadurecimento, do ponto de vista da quitação desses coágulos, desses ressentimentos, mágoas, etc. Quando ultrapassamos um percentual psíquico acima de 80%, 90% de recalque, de mágoas, de ressentimentos, de decepções, de frustrações, de ódios, de potências maravilhosas, encroadas, estaremos na porta da iluminação. E talvez na porta da ascensão. Bem, como quem não quer nada, os acontecimentos surgiam porque eu os atraía, tive que lidar com eles, e na medida que eu fui evoluindo, fui amadurecendo, fui me tornando cada vez mais saudável, mais autocurado, mais jovem e por isso mais velho. Tem uma frase do Caetano maravilhosa: o homem velho é o rei dos animais. Ali ele não estava falando do gênero, ele estava falando o ser humano velho é o rei dos animais. Ele também estava sugerindo que não é só velho porque tem 80 anos, velho porque ele amadureceu, ele se transformou num sábio, né? Então, quando ultrapassamos, essa cifra é minha, tá? Isso não vai cair na prova, porque é uma digressão poética da minha parte, essa cifra 80, 90. Quando ultrapassamos um percentual psíquico acima de 80, 90% de recalques, mágoas, ressentimentos, decepções, frustrações, ódios, potências encroadas, estaremos na porta da iluminação. Vamos dizer isso de outra maneira. Quando você já quitou uma grande parte dessas feridas emocionais, uma grande parte dessas feridas emocionais, você está na porta do despertar búdico, da iluminação, talvez até, quem sabe, da ascensão. Aqui abrem-se dois caminhos. Eu amadureci, eu vivi aquelas 4 etapas, cada vez eu fui atraindo situações mais interessantes, cada vez eu me desgastei menos, cada vez eu tive que me desgastar menos para obter melhores resultados, as minhas relações cada vez mais qualitativas, a minha relação comigo, com o entorno, absolutamente qualitativas. E aí eu estou muito próximo desse despertar, desse desabrochar, dessa iluminação. E aí, ou eu fico como um farol, eu reencarno como um farol, como uma referência, o mestre, o educador, o professor, o instrutor, ou eu parto para outras dimensões conscienciais e friccionais. A gente fala do planeta Terra, a gente fala de 3 dimensões, existem muitos sistemas, muitas dimensões, muitas consciências, muitos estágios friccionais altamente evoluídos, que a gente não... mas eu não quero. Não, ninguém te perguntou se você quer ou não quer ir. Entendeu? Você tem que evoluir e você tem que ascender para esses outros níveis. Mas eu não quero. Bem, você tem um arbítrio até certo ponto. Até certo ponto você pode postergar. A partir de um determinado momento, você é empurrado via situações fortes, às vezes doenças, às vezes demissões, às vezes separações, para que você acorde e queira a evolução e deseje a evolução, porque a nossa alma tem que estar muito feliz de estar aqui e mais feliz ainda de sair daqui. Mas a gente não sai porque deseja.
A gente sai porque a gente conseguiu mérito anímico, que é tudo isso que eu estou falando. E, gente, eu acho que eu vou ter que ver essa live 2 vezes. Estou achando isso muito complicado. Eu acho que eu vou ter que ver 2 vezes essa live. 2 não, 3. É mais simples, hein? Quer que eu resuma tudo numa coisa? É o seguinte: amadurecer emocionalmente resolve todos os problemas. Crescer psicologicamente. E eu vou dar aqui uma dica final de como isso se dá, a dica absolutamente simples. Quando eu amadureço emocionalmente, eu assumo a minha estatura, assumo a minha responsabilidade, o meu comprometimento. Essa luta que a gente tem para preservar baleias, golfinhos e a Mata Atlântica, por que que essa idiosincrasia, por que que isso é necessário? A gente está... Qual é a nossa idade? Quantos anos a gente tem? Convencer as pessoas para não tirar o dinheiro público, não levar para um fórum privado, convencer para não corromper, convencer as pessoas que tem que ter um hospital bacana, legal, porque a população... Parece que isso é politicagem, parece que isso tudo é politicagem, quando na verdade é imaturidade emocional. Pegarem o Brasil, olharem o Congresso, aqueles rapazes de terno e gravata, aqueles meninos, aqueles garotos de barba, bigode, que falam bonito, que, né? Passa um scanner em todos, vai dar assim, pré-adolescência, adolescência, infância. Raramente você vai encontrar algum ali que é de fato um homem, ou de fato uma mulher. É disso que eu estou falando. Passa um scanner, né? E você vai ver assim, gozado, o cara tem 63 anos, aqui está acusando que ele está com 14, com 19. É isso aí. Por isso, com 19, para que você pode desviar um dinheirinho. Com 19 você pode, sabe, porra, sabe? Não. Eu estou falando disso, mas eu estou falando de tudo dentro de casa também, dentro de casa. Às vezes a gente quer salvar as baleias e trata mal a esposa ou trata mal o marido. Por que isso? Eu posso dizer que eu estou com muita raiva, que eu sou um cara frustrado porque eu não consegui me realizar. Agora, se você amadurecer emocionalmente, você corta essa corrente. Tem uma corrente. Te convidam para uma corrente. Te convidam para uma corrente é simples. Olha, eu vou fazer um esquema para você ter muito medo, se sentir desestabilizado e dependente. Tá? Então, você vai precisar do sistema financeiro, do sistema político, você vai precisar disso. E a tua autonomia, a gente vai dizer que você é livre. A gente vai dizer que você é livre. Você vai, né? Não é nada, você come aqui na mão da agenda. Eu não estou aqui falando de partidos políticos, eu estou falando da nossa faixa etária emocional. O Brasil, por exemplo, é um país que se recusa a crescer. É um país que se recusa a crescer. O Brasil é um país que se recusa a crescer. Deve ser muito charmoso você viver do futuro. O futuro. O Brasil tem um potencial para o futuro. O ser humano também. Qual a idade do ser humano? Vamos para a gente simplificar, vamos botar só 250 mil anos. É bom, vamos simplificar mais. Vamos simplificar mais. 10 mil anos para cá, né? Coisa que não é verdade, mas tudo bem. O tempo já é mais do que suficiente. Olha, quando eu entro numa terapia profunda, eu não levo 10 mil anos para as fichas caírem. Eu posso, às vezes, levar alguns meses ou, quem sabe, alguns anos. Por quê? Porque eu me investiguei, eu entrei, eu mergulhei e pedi ajuda. Nós precisamos pedir ajuda. Nós precisamos pedir ajuda. Nós precisamos pedir ajuda. E quando eu falo isso, eu estou falando a pessoas mais vividas do que nós, mais sábias do que nós, mais preparadas do que nós. Tem gente que pede para o lanterninho, para o flanelinha tomar conta do carro, onde ele mesmo facilita o roubo do carro. Essa é a nossa história. E a gente pagar um flanelinha para ele facilitar o roubo do carro. Quando a gente acha que o flanelinha está protegendo o carro, quando a gente paga uma fortuna, essa me engana que eu gosto. Né? Parece que eu tenho um tesão enorme
em ser chifrado, porque eu chifro a minha alma, eu chifro a minha psique. Entendeu? A minha psique é corneada todos os dias, porque o meu ego, ele delibera desejos mais infantis, e eu não ouço, eu não levo a plebiscito a minha alma. Lá na frente eu pago um preço, mas, gente, tudo bem. E aí, nós estamos chegando. Eu sempre gosto de parar, faltando 15 minutos, para a gente conversar. Ainda tem mais 5 minutos para chegar a 45. Né? Então, como ser um potente agente acelerador da abundância que sou? Como ser um potente agente e acelerador da abundância que eu sou? Conhecimento de si. Conhecimento de si. Conhecimento de si. Quero lembrar uma coisa importante. Conhecimento de si, expansão de consciência. Tá? Consciência não é fé. Nós estamos fechando um ciclo de 2000 anos, na era de peixes, que foi a era da fé. Esse ciclo está acabando. Esse ciclo vai acabar. Nós nem estaremos vivos para ver isso. Mas nós já estamos vendo aos poucos. Sai de campo a fé, entra em campo a consciência. Conhecimento que expande a consciência. Consciência é sinônimo de amor. Fé é sinônimo de quê? Quem tem fé? Os céticos. Os céticos têm fé. O que é isso? Os céticos têm fé. Aqueles que precisam acreditar. Aqueles que precisam. Não precisa acreditar, gente. É óbvio, é claro, simples. E, né, eu costumo dizer que a gente precisa acreditar em Deus, mas não precisa acreditar. E, por exemplo, agora eu estou gravando uma live. Isso não precisa acreditar, porque isso é um fato concreto. E Deus é um fato abstrato, subjetivo, é tão abstrato, é tão etéreo, que eu tenho que dar vida a ele. E só quem dá vida a esse Deus é minha fé. Gente, quão materialista. As nossas igrejas, as nossas religiões estão impregnadas de materialistas. Você quer encontrar um materialista? Aproxime-se de uma religião. Lá você vai encontrar os materialistas, nas religiões. Aqueles que precisam, né, da crença, da fé, para acreditar numa coisa que é a única realidade. Deus é a única realidade. O resto são fractais disso. Imagina, eu sempre cito, uma vez perguntaram ao Jung se ele acreditava em Deus, ele falou, eu sei Deus. Se alguém me pergunta, você acredita que você está acenando com a mão direita? Não, eu não acredito que eu estou acenando com a mão direita. Eu sei que eu estou acenando com a mão direita. E como é que eu vou dizer que eu acredito em Deus? Eu sei. Então, a gente está saindo da era da fé, quer a gente queira ou não, a gente não está sendo... a gente não está sendo perguntado, você gostaria de largar a tua fé? Não. A consciência vai se impor. O conhecimento vai se impor. Vocês acham que todo esse movimento de internet que está acontecendo, que vai se expandir, toda essa tecnologia está a serviço de quê? Apenas do conforto dos botões que a gente aperta? Para que está servindo essa tecnologia toda? Propagação gratuita de conhecimento. Divulgação gratuita de conhecimento. Essa live, quanto a gente está pagando por essa live? Quantos anos a Gabi tem de estudo, de trabalho, de experiência para oferendar a gratuidade desse encontro? Esse é o nosso tempo atual, que vai ficar mais forte a partir do dia 21 de dezembro desse ano, com a conjunção de Júpiter e Saturno. Para terminar aqui, como ser um potente agente e como ser um acelerador da abundância que sou. Conhecimento de si, que é totalmente diferente de fé. Confiança plena no instante criador. E aí eu também cito, de uma maneira bem sucinta, 4 coisas. Primeiro, você quer ser um potente acelerador e agente dessa abundância? Olha, algumas psicoterapias são fundamentais. A gente precisa de ajuda.
A gente precisa de ajuda. Algumas psicoterapias são fundamentais. Papai e mamãe não dão conta de tudo. A escola não dá conta de tudo. O Estado não dá conta de tudo. 2. Aproximem-se da natureza. Aproximem-se da natureza ontem de manhã. Aproximem-se. Ouçam, ouçam a natureza. Os livros sagrados foram extraídos da natureza. Esqueçam os livros sagrados. Partam para a natureza. 3. Referências ascendidas vivas, referências ascendidas vibracionais ou literárias. Nesse momento, olha que interessante, eu ia botar o seguinte: número 1, psicoterapias; número 2, natureza; número 3, espiritualidade. Fantástico. Mas eu resolvi tirar a palavra espiritualidade e tentei criar um sinônimo para a palavra espiritualidade. É o terceiro item. Busquem referências ascendidas vivas, seres que ascenderam e que estão vivos hoje. Ou então, busquem referências ascendidas que não estão vivas, elas são vibracionais, para a gente aprender com essas referências. Ou então, busquem referências ascendidas, mas literárias, né? Aquelas que eu pude ler aqui, eu pude ler ali, e isso me trouxe mais compreensão de mim mesmo. Eu substituí nesse momento a palavra espiritualidade para referências. E referências não são só pessoas. São lugares, são experiências, são situações que me referenciam. Não são só pessoas ascendidas vivas, pessoas ascendidas vibracionais ou literaturas, né? E, por último, terminar de uma maneira singela, né? A alimentação, aquilo que eu como para depurar o meu sangue, e o meu corpo em espaçamento, Esse corpo, a prática corporal que me gera uma descompactação, que me gera uma verticalização, que me gera um espaçamento. Nós somos seres compactados, compactados de dogmas, de crenças, de conceitos, de julgamentos, de opiniões. Alimentação e expansão desse corpo para que emerja a luz que é em cada um de nós. Gabi, e daí? Você acha que as pessoas... Besteira, né? Vão precisar 2 vezes assistir essa live? Não, né? Essa live está clara, não está clara? Ou não? Tá claro, mas precisamos assistir novamente. Está muito clara, foi muito linda, mas precisaremos, acho que, assistir em alguns momentos, né? E acho que ainda tem muita coisa para falar aí, sabe, Sérgio? Com certeza é uma continuidade, assim, muito profunda, né? Mas, assim, sensacional. Tipo, o meu corpo tá, assim, todo formigando, sabe? E quente. Eu falo que cada live aqui também, gente, trabalha tanto comigo que, pelo amor de Deus, eu juro, eu estou arrepiada. É um tema muito, muito importante, como você falou, muito profundo. E mexe muito, ainda mexe comigo também, sabe? Ainda mexe muito comigo. E eu tenho uma pergunta, assim, minha, tá? Diga. Quando você falou que o karma ainda aparece, né? Tipo, na nossa vida, né? E eu queria saber como diferenciar quando estamos tendo atitude, né? Com maturidade, né, emocional, quando a gente está sendo vitimista, ou então quando a gente está fugindo. Como diferenciar isso? A minha resposta tem uma carga de subjetividade, pelo seguinte: a gente tem, para simplificar, a gente tem 2 indicativos. Um deles, eu não sei se eu entendi, sabe por quê? Porque uma parte da tua pergunta foi cortada. Uma parte da tua pergunta, eu acho que eu prefiro ouvir de novo, porque eu ia Tá. responder o que eu entendi, mas cortou. Fala Você falou, sinteticamente a vamos tua pergunta. tentar. E sabe como que é acidente gêmeos, né? Pega ali, aqui, aí mistura tudo. Mas qual foi a pergunta? Porque cortou. Eu acho que eu entendi, mas eu não sei se eu entendi. Tá. Pergunta de novo. Você falou na live que normalmente o karma nosso, ele aparece, mesmo a gente estando já no caminho dármico, buscando ele como um teste na nossa vida.
Como diferenciar nossas atitudes quando esse karma aparece novamente? Como saber que a gente está agindo com maturidade emocional, com a atitude Foi isso. infantil, com É, vitimismo? foi isso que eu entendi, foi isso que eu entendi. É que cortou na hora, eu fiquei com medo. Tem duas maneiras. Uma é o seguinte, aquela situação, vamos dizer, aquele karma, aquela situação voltou igualzinha ou voltou 2 pontos acima, voltou um pouco diferenciado, voltou um pouco melhor, voltou um pouco menos complicado, né? Dificilmente volta igual. Às vezes volta pior, né? Às vezes volta pior. Mas, via de regra, quando a gente faz o dever de casa, aquela situação retorna e a gente olha para fora e diz assim, puxa, até que não foi tão complicado quanto as outras vezes. O que significa? Que eu acho que já depurei, vou chutar, depurei 15% do assunto, decantei, lixei 15% do assunto. E a outra resposta é o seguinte, como é que você se sente? Isso é muito importante. Como é que você se sentia quando teve esse problema há 8 anos atrás? Aquilo foi um fim do mundo para mim. Aquilo me acabou, me destroçou. Aí essa questão ela retornou com uma mudançazinha aqui, uma mudançazinha ali, não sei o quê. E aí você, opção número 1. Cara, eu estou destroçada, estou me lembrando, há 8 anos atrás, eu estou vivendo a mesma coisa. Então, dizer, olha, você não evoluiu. Ou, segunda opção, você sabe, foi diferente. Eu, com muita calma, parei, falei, gente, e fui manejando, manejando, foi muito difícil, mas nem se compara há 8 anos atrás. Significa que você evoluiu. Então, como é que eu me sinto diante dessa situação aparentemente velha, né? E como é que ela se apresentou? Se ela apresentou igual ou bem mais branda, até que ela não aparece mais. Se você pega, por exemplo, uma escola não faz sentido. Você faz uma prova, mês que vem você faz a mesma prova, no outro mês você faz a mesma prova, depois você faz a mesma prova. Isso não faz sentido nenhum. Essa prova ela tem que aumentar o grau de dificuldade na medida em que você vai evoluindo, né? Na medida que você vai evoluindo. Né? E aí, quando você vai evoluindo, esse grau de dificuldade ele passa a ser estimulante e cada vez menos difícil. A gente precisa ser provocado. A Sim. gente precisa ser provocado. O ser humano, a gente nasceu num planeta água, mas é um chamado planeta Terra. Se eu tivesse que dar um signo para o ser humano, Sérgio, tem 12 signos. Qual é o signo do ser humano? Eu diria que é touro. Touro. Por tudo isso, a questão que a gente vê da matéria, do conforto, da segurança, da busca de segurança, estabilidade, do dinheiro, do capital, do blá, 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 né? E aí, quer dizer, a importância da gente decantar, porque o touro ele é muito compacto. Nós somos muito compactos. A minha família, né? O meu emprego, o meu salário, o meu carro. Né? Cria uma criança. A criança faz assim, né? Esse é meu brinquedo. Né? Não tira de mim. E a função evolutiva da maturidade emocional é você ir decantando isso, fala assim, não, esse brinquedo é nosso. Esse brinquedo é nosso. Eu vim compartilhar esse brinquedo. Entendeu? Sim, sim. Bem, Sensacional, Sérgio. Mais um aqui, ó. Como que essa imaturidade aí emocional vai sobreviver em 2025? em 2020, 5. como, Quero uma live de 2025, tá, Sérgio? Eu! como essa maturidade ou imaturidade, eu não entendi. Maturidade ou imaturidade? Imaturidade. 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 Olha, deixa eu te falar uma coisa aí, para quem perguntou. Esse ano, no dia 12, 13 de janeiro de 2020, nós vivemos uma conjunção tríplice que ainda está no céu, Plutão, Júpiter, Saturno em Capricórnio, e deu no que deu. E que mal começou. A pandemia é apenas um braço dessa história. Nós estamos numa acelerada queima kármica. Nós estamos numa acelerada queima kármica.
A gente não foi consultado porque a gente não é consultado. São os mandatos do céu. Então, a gente está sendo empurrado para entre aspas, um amadurecimento compulsório. Entre aspas, eu digo porque a gente precisa escolher esse amadurecimento. Eu quero amadurecer. Mas tem um momento que os mandatos do céu dizem assim, ou você amadurece ou pula fora. Tá? O self, a alma, o ser que é, os mandatos do céu, o relógio acima da nossa cabeça, não é fofinho com a gente. Dá uma oportunidade, dá uma segunda, uma terceira, uma quarta, fala assim, olha, o negócio é o seguinte, ou entra ou sai. Então, a gente está sendo, não é convidado, não, a gente está sendo convocado a amadurecer para os tempos que estão chegando, né, que para mim começaram dia 21 de dezembro de 2012, se intensificou dia 12 e 13 de janeiro de 2020, agora dia 21 de dezembro de 2020 vai ser forte, vai inaugurar vai inaugurar um ciclo de 20 anos e de 200 anos, de 20 anos do elemento aquário, do signo de aquário, e de 200 anos do elemento ar. Então, olha, inteligência, conhecimento, informação, tecnologia, consciência, consciência, consciência. Nós estamos nos despedindo da Idade Média. Nós voltamos agora recentemente a uma Idade Média, cheia de tecnologia, mas uma Idade Média. Nós estamos nos despedindo dessa Idade Média. Tá? A Terra vai voltar a ser redonda. Tá? Quero dar essa notícia de primeira mão, que tenho sabido de fontes seguras que a Terra está retornando agora a ser redonda. Vocês vão observar, quando pegarem um avião, que é isso. Hoje todas as perguntas foram minhas, tá, Sérgio? Ah, é? Sim. Tem. Só mais uma aqui. A Vanessa está perguntando se tem alguma sugestão de referências de lugares, vibrações e literatura. Olha, eu tenho uma pessoa que eu amo muito, que vocês devem conhecer, ou deveriam, que é a Lucilena Galvão. Eu amo muito ela. Eu tenho muitas referências aqui, mas eu estou com dificuldade de encontrar uma que faça uma boa síntese disso. Mas a Lucilena Galvão, digite isso no Google, ela é uma pessoa encantadora, é uma sábia. Nós temos uma sábia, tá? Nós temos uma mulher sábia entre nós. Bem, posso fazer aquele meu comercialzinho básico? Lógico. Tornar-se presente é um trabalho gratuito via o WhatsApp. Quem quiser, peça para Rosa Valgode adicionar no WhatsApp DDD 21 98505 8500 98505 8500. Trabalho de filosofia, psicologia, espiritualidade e meditação. Essa live amanhã estará nos grupos do Tornar-se Presente, que tem mais de 1000 pessoas nesses 5 grupos. Gabi, muito obrigado pela tua generosidade, pelo teu carinho, pelo teu amor. E, se tudo correr bem, semana que vem, é isso? Sim, sim. Pessoal, muita gratidão a todos, em especial ao Sérgio, né? Por sempre estar compartilhando uma sabedoria e um amor, assim, que eu nem consigo, assim, falar direito, sabe, gente? Eu fico até nervosa. É um momento muito especial para mim. Imagino para todos que estão aqui também, porque são palavras, assim, muito sensacionais, sabe? Que toca mesmo a nossa alma. E eu queria convidar vocês, amanhã tem yoga aqui às 19 horas, tá bom? Gratidão a todos e até terça-feira. E deixa eu só te dar um feedback. Você, quando começa, você não consegue esconder que está cansada pelo dia de trabalho. Você não consegue esconder. Mas quando você acaba a live, parece que você está começando o dia, hein? A sensação que você está começando um dia. Alguma coisa que transforma em você.
Com Porque, na verdade, certeza. a gente está fazendo uma live essa hora, mas a gente está trabalhando o dia inteiro, entendeu? Então, chega agora, a gente está também batendo um pouco de pino, assim, tá? Meio palmo de língua para fora. Gente, o meu Obrigado. simpático aqui tá ficando ativado, porque eu começo muito cedo. Eu começo às 5 e vou até às 20h30. E tá tudo ótimo. Pois é, pois é, pois é. Gabi, obrigado. Fica com Deus. Gente, Gratidão. obrigado por tudo. Tá linda de óculos. Ah, gratidão!